E aí, gente boa, como vocês estão? Trago pra vocês a resenha, depois de um tempão, tem mais de um mês que eu li esse livro, de Eu, Robô, do Isaac Asimov, um livro de contos muito bom. Vamos falar sobre ele hoje. Vamos falar sobre Isaac Asimov? Na verdade, não. Isaac Asimov dispensa apresentações porque ele já apareceu muito aqui no canal. Já falei muito sobre ele pra vocês. Em breve, assim, escritor russo, nasceu na Rússia, veio para os Estados Unidos com 2 anos de idade. Começou a escrever aos 11 anos, começou a publicar contos nas towns de science fiction, foi escrevendo, era bioquímico, largou a bioquímica de lado, era PhD e tal, para se tornar escritor, e se tornou um dos grandes nomes da ficção científica. Como se estrutura o livro de contos Eu, Robô, de Isaac Asimov? O livro é composto por 9 contos em que há um entrevistador, um repórter anônimo, que nós acompanhamos ele entrevistando uma das psicólogas roboticistas mais famosas no mundo de Isaac Asimov, que se chama Susan Kelvin. Fala sobre a evolução dos autômatos, dos cérebros positrônicos. Os robôs aqui dentro de Isaac Asimov, eles têm um cérebro chamado de positrônico, que é um cérebro que emula o cérebro humano. E a gente vai acompanhando ao longo dos contos a evolução deles ao longo dos anos, até chegar no último conto. Diversos personagens marcantes, como a própria Susan Kelvin, que participa de alguns contos, o Gregory Powell e o Mike Donovan, personagens que eu tenho muito carinho por eles. O cérebro positrônico, aprofundando um pouco mais, são cérebros que emulam o comportamento dos seres humanos. Entretanto, eles são regidos pelas 3 leis da robótica. As 3 leis da robótica de Isaac Asimov que permeiam todo o seu universo. E quais são as 3 leis da robótica, Eric? Eu não lembro direito, eu lembro por alto, então eu vou ler aqui. Fiz uma colinha das 3 leis da robótica, vou ler para vocês. A primeira: um robô não pode ferir um humano ou por inação permitir que ele seja ferido. A segunda lei: um homem deve seguir as ordens de um ser humano desde que não entre em conflito com a primeira lei. E a terceira e última: um robô deve proteger a sua integridade física desde que não entre em conflito com as 2 outras leis. E ao longo dos contos nós vamos enfrentando os problemas lógicos relacionados às primeiras leis, essas 3 leis nesse caso. Então, por exemplo, um robô ele tem que seguir a ordem de um ser humano, mas para isso ele precisa ferir alguém. Então você entra nesse dilema e o robô entra meio que em transe, ele não sabe direito o que fazer, ele fica rodando, ele não sabe direito o que ele tem que fazer. Então ele meio que entra em pane, assim, ele fica meio ébrio das ideias. Minhas considerações sobre o livro O Robô de Isaac Asimov. O primeiro que eu li o primeiro conto eu abandonei, eu não gostei. O primeiro conto se chama Robbie, ele conta a respeito de um robô que é uma babá. E lá nós somos introduzidos à primeira lei, que o robô não deixa a menina ser ferida. Entretanto, você tem seres humanos que desconfiam muito dos robôs, mas muito mesmo. Ao longo do livro, os seres humanos têm uma desconfiança muito grande dos robôs, que eles podem tomar os postos de trabalho, que eles não são confiáveis. E eles pensam isso em relação ao robô babá com a filha deles, uma família que compra esse robô. Só que ele acaba se revelando um ser, não vou falar pessoa, ele acaba se revelando um robô muito bom, porque ele não permite que ela seja ferida num estado de perigo, no momento de necessidade. Depois de alguns meses, retornei à leitura de O Robô e curti demais os contos, cara, curti demais. Muito bons os contos, cara, sensacionais. Um livro extremamente fácil de se ler, mas é Isaac Asimov, né? Isaac Asimov é sempre fácil de ler. Isaac Asimov não escrevia aquela alta literatura, uma grande literatura. Ele não era um escritor igual, por exemplo, o Machado de Assis ou Graciliano Ramos, ou pegando outro escritor, o James Joyce. Não, ele era um escritor popular, então ele escrevia para as massas. Inclusive ele tem um ensaio, um artigo chamado Vitral e a Vidraça, em que ele fala basicamente o seguinte. O que ele fala? Por que Isaac Asimov? Questionaram uma vez. Você não faz alta literatura, porque eu sou como um vidraceiro. Ele faz uma analogia. Imaginemos que estamos dentro de um quarto, fechado. Lá fora do quarto está acontecendo alguma coisa que é história. Um escritor de alta literatura vai fazer uma vidraça muito bonita, cheia de detalhes. Só que essa vidraça, ela meio que ofusca a história. Você fica tão impressionado com o talento do vidraceiro que você deixa de lado a história. Contudo, um escritor como Isaac Asimov é um escritor vidraceiro. Ele faz uma vidraça o mais plana possível, a fim de que você veja a história. Você contemple a história que ele quer te mostrar, aquela história. Então é por isso que ele fala, eu sou um escritor vidraceiro, eu escrevo para as massas. Eu escrevo a fim de que as pessoas se vislumbrem com as minhas histórias. Inclusive tem uma relação muito interessante aqui, inclusive uma dica de redação para quem está fazendo Enem aí, fazendo um merchanzinho para Alessandra Labanca, minha mãe. É uma coisa muito interessante a relação do homem com a máquina, do homem com a tecnologia, entendeu? E a lógica envolvendo as 3 leis da robótica. É uma relação bem complexa dentro dos contos de Isaac Asimov entre o homem e a tecnologia.
porque os seres humanos eles são extremamente desconfiados em relação aos robôs. Eles não confiam nem um pouco neles. Às vezes, sei lá, o robô vai dar um pane, vai matar todo mundo, ele não vai fazer o que eu mando, ele vai dominar a humanidade. Então você tem essa questão abordada por Isaac Asimov. Só que o Asimov, ele criou as 3 leis da robótica porque antigamente na literatura de ficção científica retratavam-se os robôs como essencialmente maus. Só que criando as 3 leis, o que ele fez? Os robôs podem viver pacificamente com os seres humanos em sociedade, porque eles são regidos por leis intrínsecas a ele, ao seu cérebro positrônico. Vou elencar para vocês todos os contos de Eu, Robô que eu achei sensacionais. Em primeiro lugar, o conto Mentiroso, uma história de amor muito legal, muito interessante, envolvendo a primeira lei da robótica e um robô que lê mentes. O segundo conto seria o conto sobre Razão, que é um robô racional, que ele acredita que os seres humanos não criaram ele, na verdade foi uma máquina que criou ele, os seres humanos são mentirosos, ele é um robô extremamente racional, os seres humanos são imperfeitos e tal, ele entra nessa questão. O terceiro conto é Evasão. Evasão é um conto incrível, achei sensacional. O quarto conto se chama Evidência, que seria de um político que a gente desconfia que ele é um robô, mas a gente nunca vai saber se ele realmente era um robô ou não. Porque ele não come, ele não dorme, ele é perfeito e envolve muito esse tipo de coisa. O quinto conto, Andando em Círculos, que seria o segundo conto do livro. Muito interessante, um jogo de lógica entre a primeira e a segunda lei, que envolve vida ou morte, inclusive. O sexto conto, que é o último conto do livro, Conflito Evitável, em que os robôs controlam a humanidade inteira, inclusive a economia. Então não existe essa questão de abundância, escassez. Os robôs eles fazem cálculos matemáticos a fim de que não haja escassez na humanidade. O outro é o Conflito Evitável, o outro é um robozinho sumido, que é um conto muito bom também. O oitavo é Preciso Pegar o Coelho. E o último, que é o que eu mais odiei, foi o primeiro conto, que eu deixo ele em último lugar, que é o Rob, sobre o robô babá, que é um conto que eu achei péssimo, muito fraco. É o primeiro conto que ele publicou, na verdade, sobre robôs. Eu achei extremamente fraco. Que nota eu dou ao livro? Cara, eu dou nota 5 de 5. Você sabe que as minhas notas é valendo 5. Então eu dou nota total para esse livro, que eu achei um livro fantástico, sensacional. Apesar de eu não ter gostado muito do primeiro conto, os outros salvaram bastante. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu dei uma embolada aí às vezes na hora de falar e tal, mas eu vou lançar a resenha mesmo assim, não vou corrigir essas partes. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Vou trazer a resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas e inclusive de Sono Eterno de Raymond Chandler, lendo concomitantemente os 2 livros. Espero que vocês tenham gostado. Falou!